Nosso estudo de hoje é a lição 63 do livro Justiça Divina, Fogo Mental. Fogo íntimo. As consciências insensibilizadas no crime só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe contorcem ao peso. Todavia, basta ligeira falta cometida para que as almas retas lhes sofram as labaredas. Figura-se látego mortífero em agitação permanente, com quanto retido no coração, imobilizando o pensamento no desespero. Agrava-nos a inferioridade, devora-nos o tempo, dilapida-nos a esperança, consome-nos as forças. É como se depois de atacar alguém, viéssemos a tombar no recesso de nós mesmos, confundidos pelas pancadas que desferimos nos outros. O remorso é esse fogo mental, diluindo a existência em suplício invisível. Foge assim de ofender, pois embora o perdão se erija qual remédio eficaz na misericórdia divina para as doenças que levianamente criamos, é da própria lei que ao ferirmos alguém, caiamos por nossa vez inevitavelmente entregues aos resultados de nossos golpes, a fim de que sejamos também feridos. Texto curto, profundo demais. O texto vem falar sobre remorso, esse fogo mental que devora a cada um de nós e que faz com que a nossa consciência não fique tranquila e que nos coloca, quando estamos do outro lado da vida, principalmente, 100% mergulhado naquele problema. A gente vai estar vivendo num mundo em que é um mundo mental, um mundo em que não temos mais o corpo, igual a gente tem aqui o corpo físico. Se a minha mente está fixada naquela falha que eu cometi, 100% do tempo eu vou estar mergulhado naquele problema. Mas é muito bom a gente analisar as palavras do Emmanuel, pelo menos na sequência, né, que a gente vem estudando esse livro, porque esse livro, o objetivo desse livro ele foi lançado, Justiça Divina, para fazer uma homenagem ao livro Céu e Inferno. Um livro que fala das penas e recompensas e gozos futuros. Um livro que vem falar sobre o conceito de céu, sobre o conceito de inferno, sobre o conceito de anjo, o conceito de demônio, e vem contar para a gente os estados em que se encontram os espíritos, classificados em espíritos felizes, em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, expiações terrestres. Em cada capítulo daquele a gente tem umas lições que a gente fica, meu Deus, né, de ficar observando os exemplos das pessoas e procurando fazer uma análise profunda com cada um de nós também, para saber se a gente ainda traz alguma coisa que possa estar levando a gente para esse caminho. O Emmanuel até começa de uma maneira interessante. Ele fala assim para a gente, ó, esse fogo íntimo. Quando é uma consciência que é insensibilizada no crime, né, ele só sente as chamas quando as entranhas do espírito lhe contorcem o peso. Então ele está falando o seguinte, tem gente que está praticando crime um atrás do outro e não está nem aí para as consequências, e só quando você vai para o outro lado da vida é que você vê as consequências e se contorce ali do sofrimento das causas de dor que você provocou nos outros. Tudo bem. Mas ele vem falar de nós logo em seguida, aquelas pessoas que já não estamos mais mergulhados nas condutas criminosas dentro do conceito de crime, mas por estarmos em um mundo de expiações e provas é porque a gente ainda não é perfeito, a gente ainda tem as nossas imperfeições. Então ele fala aqui, ó, todavia basta uma ligeira falta para que as almas retas lhe sofram as labaredas. Então você está buscando agora reforma íntima, você está buscando um trabalho aqui de estudo da doutrina, estudo do evangelho, está se esforçando para colocar na prática. A partir de agora, uma ligeira falta vai fazer com que a gente sofra essas labaredas. Por que a gente sofre essas labaredas? Em primeiro lugar, porque a gente vai pegar aquele conceito do evangelho de que a nossa responsabilidade tem um tamanho do nosso conhecimento. Ao aluno de segundo ano primário, vai ser completamente compreensível que ele não saiba fazer a equação de segundo grau que só o aluno de oitavo, nono ano começa a fazer. Agora, ao aluno do oitavo, do nono ano, esse já tem um conhecimento, nele vai doer o erro.
Então a gente tem que começar a pensar dessa maneira. Então ele coloca para a gente aqui, ó, figura-se um látego mortífero em agitação permanente. Por que quando isso acontece isso, né? Imobilizando o pensamento, porque vai nos agravar a inferioridade, vai devorar-nos o tempo, vai dilapidar-nos a esperança, vai consumir a força da gente. E por que ele está falando dessa maneira? Porque quando a gente chega do outro lado, a gente vê nossas sombras. A gente não vai precisar contar para ninguém onde estão os nossos defeitos, não. Os nossos defeitos vão estar todos expostos aqui no nosso perispírito. Esse corpo espiritual, o corpo que a gente vai ter do outro lado. O corpo que Paulo de Tarso fala na segunda carta aos Coríntios. Então o que acontece? Chegando lá, eu vou olhar para mim, vou falar aqui do meu caso pessoal, né? Eu vou olhar para essa região gástrica e vou perceber o desequilíbrio decorrente de uma luta que eu estou tendo para disciplinar minha gula. Vou ver também as consequências desse desequilíbrio, o que elas já fizeram no meu corpo, o que elas trazem, inclusive, como marca para o perispírito, que vai também se comunicar ao próximo corpo, à próxima experiência na matéria que eu tiver daqui para frente. Isso vai estar gravado aqui nesse corpo espiritual meu. Então eu estou andando pelas pessoas no meio da rua, lá no plano espiritual, e assim como eu olho para os outros e consigo ver as cicatrizes de uma cirurgia, ou de uma agressão, ou de um acidente qualquer, quando eu estou aqui encarnado, eu chego lá do outro lado, olho para o corpo espiritual da pessoa e vejo que marca é essa aqui. E se eu parar para olhar com calma, eu vou conseguir até ver qual foi a causa daquela marca estar daquele jeito. É assim que funciona no plano espiritual. Por isso que Jesus é bem direto para a gente, que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. Ali não vai ter dissimulação da verdade. A verdade nua e crua vai estar exposta para todos. E vai estar nos agravando a inferioridade. E a maioria de nós, a gente está querendo ascensão, a gente está querendo progresso. Então aquilo vai trazer para a gente uma tristeza, esse fogo mental, essa labareda. É como se depois de atacar alguém, viéssemos a tombar no recesso de nós mesmos, confundidos pelas pancadas que diferimos nos outros. O Emmanuel chama atenção principalmente, eu estou atacando alguém e a mesma intensidade do golpe está vindo para mim também, eu estou sentindo esse golpe da mesma intensidade. Olha que coisa interessante, né? Então, eu traí, eu vou me sentir como se estivesse sendo traído. Eu machuquei, eu vou sentir na mesma intensidade. E o Emmanuel vem falar para a gente, ó, o remorso é esse fogo mental, diluindo a existência em suplício invisível. Ah, mas espera aí. Será que alguém aqui vai sair dessa vida sem nunca ter errado? Eu não acredito. Então, se todos nós erramos, qual é o segredo? E os espíritos gritam no meu ouvido, eu compartilho com vocês. Não fujam da responsabilidade do ato de vocês, porque vocês não vão conseguir. O mais interessante é admitir o erro que praticou, assumir a responsabilidade deles e partir para uma reparação. A reparação começa, primeiro passo, em não permitir com que aquela atitude continue acontecendo, ferindo mais pessoas. Quando você parar de ferir as pessoas, você pode até passar um determinado tempo ainda espiando as consequências da sua falta, mas o momento da reparação ele vai aparecer para a gente. A gente pelo menos vai firme, forte, mas fugir, esquecer, não, vamos virar a página. Não vai virar a página. As consequências vão estar aqui patentes. A gente carrega como se fosse um peso, como se fosse a cicatriz que eu estou falando aqui no perispírito. A gente pode deixar para depois, pode, mas todo mundo vai estar olhando e falar, que cicatriz é essa aqui? E ainda vai ter que resgatar isso lá na frente. Enquanto eu não reparar o mal que eu fiz, eu não sigo para frente. Então o Emmanuel chama atenção, foge assim de ofender, pois embora o perdão se erija qual remédio eficaz na misericórdia divina para as doenças que levianamente criamos, tá bom, é da própria lei que ao ferirmos alguém, caímos por nossa vez, inevitavelmente entrega os resultados dos nossos golpes. Então o que acontece a pessoa me perdoou. O perdão faz parte do conceito de caridade, né? Benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência. Mas o fato dela ter perdoado não apagou a cicatriz que ficou no meu perispírito. Isso vai ser um trabalho individual.
Fica a reflexão, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.